Eu cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, seja sempre o teu nome, Pai. Mais uma oportunidade nós temos de estar na tua casa para te louvar. Amém. Nós te agradecemos pela saúde, pela paz. Amém. E pela tua poderosa presença nas nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento importante. Amém. Que nós podemos estar aqui, Senhor Deus, para receber alimento. A tua palavra é alimento para as nossas vidas, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Nós oferecemos este culto de coração para ti. Amém. Pedimos para isso a unção do teu Espírito Santo. Amém. E tudo que a gente faça aqui, Pai, receba a tua aprovação. Amém. Nós oramos assim agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis 4, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler somente o versículo 8, 9 e 10. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse que passa sempre por aqui, por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Amém. Amém. Com alegria a gente vê essa passagem de uma pessoa de Deus. A mulher percebeu que Eliseu era um homem de Deus e o convidou para entrar. Chamou: Eliseu, rapaz, vamos entrando. Aleluia, ó Davi, mãe. Então, esse texto que nós lemos, Eliseu ele sempre passava por ali, homem de Deus. E aquela mulher rica, diz a palavra, viu que ele era um homem bom e falou para o marido dela, convidou ele para almoçar, né? Fez uma recepção boa para ele, de uma pessoa boa, né? E todas as vezes que ele passava ali, ele ia jantar ou almoçar ali naquela casa, Eliseu. Então aquela mulher falou para o marido: olha, vamos fazer um quarto lá no fundo para ele, quando chegar a passar por aqui, para ele poder descansar, né? Vamos colocar uma lamparina, vamos deixar bem arrumadinho o quarto para ele. Então fizeram um quarto para ele. Então cada vez que Eliseu passava por ali, tinha o quarto dele já para ele repousar. E nós adoramos esse Deus, que por onde a gente passa, as pessoas reconhecem que você é uma pessoa de Deus. Amém. E vai te tratar bem. Vai olhar no seu semblante e vai falar: essa pessoa aqui é de Deus. Vamos dar um trato, né? Para ele aqui fizeram um quarto, né? Colocaram cama, cadeira, mesa, lamparina, escrivaninha, né? Falou: quando ele passar por aqui, ele ora. E eu creio nessa palavra, porque aonde nós passamos, a gente que tem o bom perfume de Cristo, o brilho de Jesus, a gente passa e as pessoas vão perceber e vão nos chamar e nós vamos ser bem recebidos, né? Por isto. Se o Davi quiser ficar com eles aqui, pode ficar. Vem aqui, Davi, senta aqui na frente. Não se constrange, você está na casa do papai, Davi, aqui é a casa do Senhor, aqui você pode ficar à vontade, viu? Tá? É para vir sempre, fica à vontade, venha sempre. Aí tem os lápis para você desenhar. Então, amados, o nosso Deus que a gente adora é esse Deus que nos dá um aspecto
de filho, um aspecto de quem busca o Senhor e teme ao Senhor. Então, onde quer que estejamos passando, nós seremos bem recebidos. Nós vamos com alegria cantar o hino do Inário Evangélico de número 140. Hino 140. Palavra de vida, que é esta palavra aqui, poderosa, né? Palavra de vida. Hino 140. Quem tiver condições físicas ideais de ficar em pé, pode ficar. Não se constrange. Fonte da celeste vida, vem descobre o teu poder, vivifica sem alento, faz os mortos reviver, vida eterna, venha a todos conceder, venha a todos conceder, venha abrir teu santo livro, brilhe em nós a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus, alumia nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo no Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que tua instrução produz. E gozemos, alegria, vida e luz, alegria, vida e luz. Amém. Peço por irmão Wellington, ore por nós, em adoração. Senhor meu Deus, eu agradeço, Pai, por esse momento de estar aqui na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Amém. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Estamos aqui cheios de teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. Nós agora vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 51. Salmo 51. Salmo 51 é um salmo em que Davi, logo após ele ter cometido aquele delito com Betsabá, que ele é corrigido pelo Senhor e ele sentia que ele estava distante de Deus. Ele não estava se sentindo bem. Davi foi sempre uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele errava e já caía de joelhos pedindo perdão. Ele errava e caía de joelhos pedindo perdão. Eu aprendi isso com ele também. É muito bom a gente
reconhecer logo o nosso pecado e já cair de joelhos na presença do Pai. E Davi, ele fez esse salmo logo depois, essa dificuldade, essa aprovação que ele passou, né? E o profeta Natan vai com alegria, Natan, com sabedoria de Deus, sabe como conversar com ele e acaba mostrando para ele, né? Chega para Davi, pergunta: Davi, ó rei, e o rei quer sempre ser notado, né? Então Davi pergunta: ó rei, o que faz por uma pessoa? Estava passando por aqui um amigo e tinha um que tinha só uma ovelhinha, e o outro rico tinha muitas ovelhas, e esse rico, para servir o amigo, ao invés de usar das ovelhas dele, usou a única ovelhinha daquele homem lá. Como que faz? E Davi, né, todo poderoso, rei, esse homem não pode ficar impune, tem que ser punido. Aí Natan fala: este homem é o Senhor rei, né? E aí Davi cai em si, e ele faz esse Salmo 51. Esse Salmo 51 tem uma passagem, um versículo, que ele fala assim, no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. No 11 ele diz: não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. E ele fala no 12, olha só: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você vê, né? Ele estava se sentindo distante, ele fala: Deus, me põe um espírito reto, muda, não deixa eu perder esse contato com o teu Espírito Santo, não tira de mim, e me dá de novo, torna a dar-me, quer dizer, me dá de novo. Ele tinha perdido a alegria da salvação. E então este momento do culto é um momento ímpar. Eu digo momento ímpar porque é um momento em que a gente pode confessar os nossos pecados ao Senhor. É um momento no culto reservado, antes da palavra, que a gente vem e abre nosso coração para Jesus, para Deus, para confessar nossos pecados. Nós vamos ter alguns momentos de oração silenciosa e logo em seguida nós vamos continuar louvando a Deus. E vamos ter aí a nossa irmã Ilka faz uma oração audível logo em seguida, tá bom? Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te louvar, Te engrandecer, bendizer o Teu nome, porque Tu é bom, Tu é digno de ser louvado, Tu é Rei do Reis, Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que nos fortalece, Senhor. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos por o dia de hoje, Te agradecemos por esses irmãos que estão aqui, por todos eles que estão aqui, os que não veem, Senhor, também. Deixa abençoando eles e tocando no coração deles, dando vontade deles vir Te louvar, Te engrandecer e bendizer o Teu nome. Aleluia. Porque Tu é bom, Tu é digno de ser louvado. Aleluia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Louvado seja. Vamos com alegria cantar o hino de número 144. Nós cantamos o 140, agora vamos cantar o 144. Palavra vivificante. Que é esta palavra que nós já lemos, né?
primeiro hino era palavra de vida, que é esta palavra, e palavra vivificante, que também é esta palavra. Quem puder ficar em pé, hino 144, diz assim: quero ouvi-las indo uma vez, essas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, elas palavras de vida, elas vêm de cima, tem de Deus a estima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor te chama, para o céu conclama, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Jesus Cristo eis o Salvador, belas palavras de vida, quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis com graça, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Amém. Podem se assentar. Que alegres são essas palavras de vida. É bênção, é bênção. Amados, que Deus continue abençoando esta obra. Esta obra é do Senhor. Nós estamos aqui, como diz o Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente vem aqui com alegria, com o coração aberto, com a certeza, a segurança de que Deus tem algo reservado para cada um de nós, né? E Ele vai, através do Espírito Santo, Ele usa hoje este vaso aqui, de barro, fraco, mas é dele. Então Ele vai usar, Ele sempre usa, e Ele usa vocês também. É pelo amor de vocês e por amor a mim que Deus usa a gente, né? Nós vamos ainda continuar o momento de louvor. Vamos cantar o hino de número 223. 223. E depois nós vamos receber um momentinho de confissão. Depois nós vamos receber o perdão através dessa poderosa palavra do Senhor. Hino 223, quem tiver condições físicas ideais de ficar em pé, pode ficar. Ou então fica sentados mesmo. E fala assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, vida ou morte, qual vais aceitar? Meu amigo,
amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E muitas vezes, amigo, tu riste ao ouvires falar de Jesus, mas só Cristo Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma em pecado não podes jamais ver o semblante de Deus, mas aquele a quem Deus tornou limpo, gozarás das venturas dos céus. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados e entregar-te ao bondoso Jesus, hei de ter no momento da morte um caminho de vida e de luz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém, Senhor, amém. Pode se aceitar. Recebam o perdão nesse momento de confissão através do livro de Mateus, capítulo 5. Jesus fez o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e foi caminhando, falando que os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo, e foi falando do divórcio, e foi seguindo, falando do amor aos inimigos, das práticas, né? O Sermão do Monte é conhecido, o capítulo 5 de Mateus, 5, 6 e 7. Né? Esses 3 capítulos, Jesus vai falando do Sermão da Montanha, que chama o Sermão do Monte. E ele vai falando do jejum, da oração, da luz e das trevas, e fala da oração do Pai Nosso, né? Oração modelo, e lá no final do versículo do capítulo 7, no versículo 24, Mateus 7, 24, diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, contudo, ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Amém. Todos que ouvem esta palavra e as praticam é como aquela pessoa prudente que tem a casa edificada na rocha. Pode vir a chuva, vendaval, pode vir tudo, mas ela não cai. Está firmada em Jesus Cristo.
receba o perdão Amém. através dessa poderosa palavra do Senhor. Vamos agora, antes de entrar na palavra, só mais um hino bem curtinho, o hino 154, ó que paz Jesus me dá. É um hino bem curtinho, só tem 4 linhas, para a gente poder entrar na palavra do Senhor, né? Nós vamos cantar 2 vezes este hino. 1, 5, 4. Pode ser sentado mesmo, viu? Eu vou até cantar de joelho, porque Deus tem me jogado no chão de joelho para Ele e eu tenho aceitado o propósito dele para mim. Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. Amém. Amados e amadas, né? Nós temos ambos os sexos. Estamos felizes, temos crianças lá na sala delas, né? A igreja está crescendo, né? Temos 2 adultos para cuidar das crianças lá, né? A Rebeca e a Sara, né? Duas grandes para cuidar das crianças, senão as crianças dão um baile nela, né? Então, graças a Deus está indo bem, é assim mesmo. E Deus tem falado muito comigo sobre esta igreja que muito me amou, que eu já passei por aqui anos atrás, e pelo amor eu voltei, porque vocês me amaram tanto, que quando eu olhei para dentro de mim, eu falei, não dá para ficar aqui em São Paulo e ver aquele povo lá, eu vou voltar para lá, porque... E voltando melhor na presença de Deus, voltando com uma alegria enorme, e esta alegria, a gente só pode passar aquilo que nós temos, o que nós temos no coração, dentro da gente, e eu tenho muita alegria, porque o Senhor, Ele é um Senhor de restituição, é um Senhor que restaura, é um Senhor que traz você de volta. É só você nunca perde com Deus, é só você se entregar para Ele, é só você estar nas mãos dEle. E nós lemos no começo do culto, no momento de adoração, a passagem de 2 Reis, né? Aonde Eliseu passava sempre na porta daquela casa e a mulher pediu para ele entrar e ele almoçava lá e continuava. Eliseu, o servo do Senhor. E de tanto ele passar lá, a mulher falou para o marido, olha, vamos fazer um quarto, deixa eu fazer um quarto aí para ele, quando ele vir, ele pode até descansar aí, né? Orar, tem o lugar dele. E todo servo do Senhor, profeta, andava com alguém do lado, que era chamado o moço dele. Por quê? Porque esse moço é o que escrevia as coisas, escrevia, tomava, anotava, sabe? Tipo um auxiliar. Paulo mesmo, ele não escreveu as cartas, Paulo tinha alguém com ele para escrever as cartas, né? Paulo tem 13 cartas escritas por Paulo aqui na Bíblia, mas quem não conhece os tempos antigos, pensa que ele andava com um caderninho escrevendo. Não, ele ditava, ele falava, escreva isso, né? E Eliseu tinha um moço chamado Geazi, guarde bem esse nome. Por que eu falo Geazi? Porque nós vamos entrar agora na poderosa palavra do Senhor para a palavra desta noite. E nós vamos voltar lá no livro de 2 Reis, no mesmo capítulo. Aliás, nós lemos o capítulo 4
né? Nós vamos ler agora o capítulo 8, os 6 primeiros versículos do capítulo 8. E esses personagens do capítulo 4, a moça, o moço de Eliseu, Geazi, a mulher rica e Eliseu estão presentes no capítulo 8, nesses 6 versículos. Então atentem só à palavra do Senhor. 2 Reis 8, de 1 a 6. Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho havia ressuscitado. Dá uma voltada. Essa mulher que fez o quarto para Eliseu, ela não tinha filho. E Eliseu quis recompensá-la por ter feito o quarto e falou que ela ia dar luz a um filho. E ela era estéril. E ela nem acreditou, mas passou um ano e ela deu a luz ao filho. E depois o filho morreu. E Eliseu ressuscitou o filho dela. Então aqui já é outra parte. Então diz assim, ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho havia ressuscitado: levanta-te e vai, tu e tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor decretou a fome, a qual virá a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu para pedir ao rei que lhe devolvesse a sua casa, as suas terras. Ora, o rei conversava com Geazi, com o moço de Eliseu. O rei conversava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei como Eliseu ressuscitava um morto, a mulher cujo filho havia sido ressuscitado pediu ao rei que devolvesse a casa e as suas terras. Disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta aí que é a mulher, este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. Versículo 6. O rei perguntou à mulher, e ela lhe contou a história. Então o rei designou um oficial, dizendo: devolva-lhe tudo o que era seu, e todas as rendas das colheitas, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém. Amém. Que palavra, hein? Que palavra poderosa. Eu fico extasiado com a beleza e o poder da palavra de Deus. A gente vê aqui, e eu gostaria que Deus colocasse no nosso coração a certeza, essa garantia que eu tenho, porque eu sei que Deus restitui as coisas para a gente. Amém. Quando é para o nosso bem. Amém. Quando veio dele, quando ele deu para você e você perdeu, se é para o seu bem, ele restitui. Amém. Amém. O nosso Deus, além de tudo, ele é um Deus de restituição. Amém. Pode olhar para mim. Me restituiu a alegria de viver, o prazer, o motivo para viver. Aquele que perder a alegria, Davi perdeu a alegria. Ele chega para o Senhor e fala: Senhor, restitui-me, dá de novo a alegria da tua salvação. Nós vemos no Salmo 51, dá de novo a alegria. O nosso Deus é um Deus que restitui a paz. Se você perdeu a paz, ele restitui. Você perdeu a saúde, ele restitui a saúde. Deus restitui o gozo da vida para aqueles que perderam a alegria de viver. Ele restitui a parte financeira, a parte material para aqueles que perderam. Porque o nosso Deus, além de tudo,
Ele é um Deus de restituição. Amém. Ele restitui o chamado. Você é chamado de Deus. Você é chamado de Deus. Ele restitui o chamado. Ele restitui a unção. A unção é o poder dele que ele põe sobre você para você pôr as mãos sobre as pessoas. Amém. Porque ele te limpa. Ele deixa você de alma limpa, coração limpo, boca limpa, mãos limpas e cheia de unção para poder impor as mãos nas pessoas e orar pelas pessoas. Ele restitui essa unção. Ele restitui vida. Você está sem motivo para viver, sem graça para viver, ele restitui. Ele restitui família. Ele restitui ministério. Gutenberg, eu quero restituir teu ministério. Vai, filho, força aí que eu estou contigo. E ele restitui a igreja. E ele vai restituir esta igreja metodista em Jardim Santa Gertrudes. Ele restitui, ele tem poder para isso. O nosso Deus é um Deus de restituição. E o texto bíblico que nós lemos, essa segunda parte, é um texto de restituição. Assim como eu sou testemunho da restituição que Deus fez comigo, da restauração, restituição, esse texto bíblico é um texto de restituição. Esse texto, ele começa falando de uma mulher que nós não temos o nome dela. Fala só que é sunamita, que é da cidade de Sunem. A sunamita, a rica sunamita. E lá no capítulo 4, quando nós vemos, começa a história dessa mulher, né? Quando Eliseu, ele está andando por ali e para comer na casa dela, e lá no versículo 8 do capítulo 4 diz que ela era rica e ela fez uma recepção para Eliseu, e Eliseu e depois fala para o esposo, olha, este homem a gente vê que ele é um homem de Deus, vamos fazer para ele um cômodo, um quarto, vamos fazer um quarto ali, e cada vez que ele estiver passando por aqui, ele tem um lugar para descansar, né? Ele tem um lugar para se alimentar, ele tem um lugar para orar, né? Para fazer as anotações dele. E aquele cômodo acabou sendo o cômodo, o quarto do milagre. Por quê? Porque Eliseu profetiza aquela mulher que era estéril, profetiza que ela vai ter um filho. E naquele quarto que ele profetizou para aquela mulher, passou um ano, a mulher teve um filho. Uma mulher estéril. Passou a ser o quarto do milagre. E aí aconteceu. Mas passou o tempo, esse garoto cresceu, alguns anos. E o filho o pai, o marido dessa mulher, aquelas pessoas de terras, né? Trabalhando tipo roça. Aí o menino passa mal, tem uma dor de cabeça, o pai encaminha através de uns dos servos dele, da mãe, leva ela para a mãe cuidar, né? E quando chega aos braços da mãe, o filho está morto. O filho morreu. E aquela mulher vai direto em busca do homem de Deus. Ela vai atrás, a paz, vamos entrando. Ela vai atrás do homem de Deus e diz: você profetizou que eu teria um filho, e aconteceu, nasceu o filho, mas agora meu filho morreu, né? Ele profetizou que ela ia ter, ela teve um filho, e agora, depois de uns anos, o filho morre. E aí ela disse para o profeta: dá um jeito. E Eliseu, usado grandemente por Deus, ressuscita o filho daquela mulher. E aquela mulher teve que superar várias coisas na vida. Veja só, ela teve que superar primeiro a esterilidade, o tempo que ela foi estéril, não podia ter filho, até que teve o milagre de ter. Teve que superar a morte depois do filho. E ela teve que superar também dificuldades, tristezas, amarguras, mágoas,
mas sempre ela superou com a ajuda de Deus. Sempre. Mas a gente não para aqui. E o texto que nós vemos agora começa, o texto do capítulo 8 começa dizendo que Eliseu chega naquela mulher, aquela mulher que ele ressuscitou o filho dela, e diz para ela: levanta-te e vai para outra terra. Por quê? Porque nessa terra vai ter fome, ele diz. O que me chama a atenção é que tantas dificuldades que aquela mulher passou, já antes, e mais agora, vem na frente dela mais uma grande dificuldade para ela enfrentar. Tem que sair da terra e mudar, porque vai vir fome. Deus falou para Eliseu, 7 anos. E meditando um pouco, a vida é desse jeito mesmo. A vida é assim. Nós entramos numa dificuldade e Deus tira. Aí a gente entra em outra e Deus tira. Aí a gente entra em outra e Deus tira. A vida é desse jeito. O nosso caminhar é assim. A gente entra em dificuldade e Deus vai sempre nos tirando. Deus havia feito muitas coisas boas na vida daquela mulher, mas mesmo assim, ela estava agora prestes a um momento de crise de novo. Mais uma crise. E por quê? A fome estava chegando naquela terra. E ela ia ter que mudar. Ela teria que deixar sua casa, deixar suas terras, deixar sua renda para obedecer. Atente bem isso. Obedecer à voz do homem de Deus. O homem de Deus que falou para ela: a fome está chegando e a fome vai durar 7 anos. Falou para ela. E você e sua família, diz o texto, tem que sair daqui e ir para outra terra. Por quê? E eles iam falar: porque Deus vai te sustentar aonde você estiver. Então levanta-te e vai. E me chama muita atenção nesse texto é que quando Deus te dá alguma coisa, ainda que você perca, Ele te restitui. Isso que me chama a atenção no texto. Ainda que você perca o que Deus te deu, Ele vem e te restitui. Deus tinha dado para aquela mulher um filho, um moço, menino. Ela perdeu e Deus restituiu o filho. Já começou por aí. E a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus, Ele avisa ela que a fome, a crise estava chegando. Ele avisa a mulher. Deus avisa dizendo: olha, vai vir uma crise aí e vai durar 7 anos. Amados e amadas, guarde bem isso que eu vou te dizer. A crise que vem sobre o povo de Deus tem data para começar e data para terminar. Se você que está aqui está passando por uma crise, está passando por uma dificuldade, saiba que a tua crise tem data certa para terminar. E vai terminar. Eliseu disse para aquela mulher: vai durar 7 anos. 7, o número perfeito, o número de Deus. É o tempo que Deus colocou para a crise daquela mulher. E eu não sei o teu tempo, da sua crise, quanto tempo. Mas uma coisa, Deus já começou a falar com você. Deus já pôs um prazo para terminar a crise que você está passando. Porque Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Eliseu chegou naquela mulher e falou: levanta-te, pega a tua família e vai para outra terra. Vai para outro país, porque Deus vai te sustentar. Veja que Deus já começa dando o livramento para ela. Já falando para ela sair de lá antes de começar a crise. Vai lá que eu vou te sustentar. Ela já começa com um livramento. Mas eu fico pensando na cabeça daquela mulher.
se fosse conosco. Mas eu vou ter que deixar minha casa? Eu vou ter que deixar as minhas terras? Fosse conosco, né? Eu vou ter que deixar minha renda? E no versículo 8, lá no capítulo 4 que a gente leu, diz que ela era rica, né? Talvez ela tivesse até renda para se sustentar ali durante a crise. Mas Deus sabia o que estava reservado para aquela mulher. Deus sabia. E Eliseu fala: sai daqui, sai daqui. Ela não piscou os olhos, não titubeou, não vacilou, ela não ficou questionando, ela não ficou olhando para trás, resmungando. A Bíblia diz que imediatamente ela se levantou, pegou a sua família e saiu da terra. O que eu tenho para dizer sobre isso aqui, eu aprendi, é que a obediência é a chave para a restituição. Se você quer que Deus restitua coisas para você, tenha dentro do seu coração, tenha na mente que você tem que obedecer a Deus. E obedecer nem sempre é fácil. Obedecer muitas vezes significa renunciar, renúncia, significa abrir mão de algo que ficou lá para trás, significa até abrir mão às vezes de dinheiro. Não, Deus tem para me dar, não preciso. Significa abrir mão de alguma coisa que você gosta, obedecer. Às vezes você precisa obedecer, tem uma coisa que você gosta, tem que largar. Mas Deus está mostrando aqui nesta noite, para você que quer restituição na sua vida, obedeça, irmão, obedeça, irmã, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça a Deus. Se Deus está te cobrando alguma coisa, se Deus está te colocando você na obra, te pedindo alguma coisa, falando para você estar na obra, se Deus está falando com você, ouça e obedeça. Ele falou comigo, eu vim correndo, eu obedeci. Ele falou: estou precisando de você lá em Jundiaí. Eu estava a 1 quilômetro da igreja, na minha casa lá. Eu podia ir a pé na igreja da Penha. Ele falou: estou precisando de você lá em Jundiaí. Eu falei: é o senhor mesmo? Sou eu que estou falando. Então eu vou, se é o senhor, eu vou. Obedecer. Se é por causa de R$50, R$100 que eu vou ganhar mais lá, ou menos, ou 200, ou 1.000, ele tem mais para me dar. Eu não preciso. Já chega a alegria que ele me dá, que já me satisfaz, né? E se Deus está falando com você, te pondo na brecha da obra, obedeça, porque o preço da desobediência é caro. O preço da desobediência é muito caro, é alto demais. E se Deus colocou alguma coisa no teu coração, Ele está te dizendo assim: obedeça e não se preocupe, que eu vou te restituir. Ele falou para mim: vai, Gutenberg, você não vai perder nada comigo não, eu vou restituir você. E eu vim, confiante nele. Aí vem nós, vem você. Mas Senhor, se eu obedecer, eu vou perder isso. Se eu obedecer, eu vou perder aquilo. Se eu obedecer, eu vou perder aquilo outro, né? Mas a confiança daquela mulher estava no Deus que ressuscitou o filho dela. A confiança daquela mulher estava num Deus que deu um filho para ela quando ela ainda era estéril. Quantas coisas Deus já fez por mim? Quantas coisas Deus já fez por você? Não vale a pena confiar em Deus? Vale ou não vale?
vale. Eu digo com a mesma força, assim mesmo, né? Né, Miguel? Vale. Olha, é aquela mulher, diz a palavra, que ela se levantou. Aquela mulher se levantou e foi. E aí passaram 7 anos. E nós, às vezes, começamos a pensar o seguinte: mas ela foi obediente, e mesmo assim ela perdeu tudo, né? Ela foi obediente e perdeu as coisas. Às vezes a gente obedece a Deus, e a gente pensa que tudo vai ser um mar de rosas, né? E aí você começa a perder isto, perde aquilo outro, e aí você começa a se perguntar no seu coração: Senhor, igual eu aqui, eu ouvi uma mensagem da sua parte, eu ouvi o Senhor falando comigo, que me mandava eu fazer isso, e eu obedeci, Senhor, mas está dando tudo errado. No domingo passado tinha 31, hoje veio menos, está dando errado, Senhor. Ela obedeceu e perdeu tudo. E eu estou obedecendo, e no tempo de Deus Ele vai encher essa igreja que é dele. Amém. Passaram 7 anos, e aquela mulher volta para a terra, e quando vê, ela já tinha perdido a propriedade dela, as suas terras, as suas rendas. Mas eu obedeci, Senhor. E o fato de obedecer não te garante que você não vai ter dificuldades pela frente. E eu já ouvi pessoas falarem para mim: Gutenberg, eu obedeci, eu fiz o que Deus mandou, e olha o que está acontecendo comigo. Aí eu olho assim e falo: meu amado, meu querido, se Deus mandou, Ele se responsabiliza pela tua vida. Foi Deus quem te mandou? Ele se responsabiliza. Foi Deus que me mandou? Ele se responsabiliza pela minha vida. Esta é uma palavra de vitória. Deus está liberando bênçãos, liberando restituição. Não importa o que você perdeu. Se você perdeu por obedecer, Deus vai te restituir. Amém. E aquela mulher volta. Ela tinha perdido tudo. E a primeira atitude dela foi: eu vou clamar lá no rei. Eu vou lá no rei, para que tudo aquilo que eu perdi, que ele me restitua. Eu quero que ele me dê novamente. Ela foi falar com o rei. E eu daqui já levanto as minhas mãos, que eu clamo para o Rei dos Reis. Eu clamo para Jesus as minhas restituições. E ela pensou o seguinte: quer saber de uma coisa? Na cabeça dela: eu vou lá com o rei, o tempo da crise já passou, os 7 anos já passaram, e Deus mandou ficar fora, eu fiquei, agora eu vou voltar. E aquilo que eu perdi, eu quero de volta. Por quê? Porque ela pensou: eu fui obediente à voz de Deus, eu obedeci a palavra, eu obedeci ao homem de Deus. Ele me mandou eu fazer e eu fiz. Eu perdi, mas agora eu quero de volta. Eu quero de volta o que é meu. Direito seu, amado. Direito seu, amada. O que é seu, Deus vai te restituir, se foi Ele que te deu. Deus te deu, e você pode dizer: Gutenberg, lá em Jó, Deus te deu, Deus tirou. É isso mesmo. Deus deu, Deus tirou, mas Deus deu de novo. Muito mais ainda, né? Porque quando vem de Deus e você perde, tornará para você, se for o melhor para a sua vida. Ele te manda de volta. Se for bênção, Ele te dá de volta, às vezes até mais vezes, mais dobrado, né? Você pode até ficar um tempo sem aquilo, como eu fiquei.
um tempo sem. Hoje eu agradeço por ter ficado um tempo sem. Deus tirou e Deus me deu. E me tornou um homem de Deus melhor. E Deus te dá tudo de novo. Amados e amadas, eu quero te dizer nessa noite que se você perdeu a tua alegria, Deus vai te restituir a alegria. Se você perdeu a força, Deus vai restituir a força. Se você perdeu o ânimo vem de alma, Deus vai restituir a tua alma, o teu ânimo. Se foi dinheiro, Deus vai restituir o dinheiro. Se foi a família, Deus restitui. Deus vai restituir o que for melhor para a sua vida, o que for melhor para você. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, e Ele pode tudo, e Ele vai te restituir. Clame para o Rei dos Reis, aconteça com você o que acontecer. E aquela mulher, ela foi até o palácio, e no mesmo tempo que ela chega no palácio, lembra do texto que a gente leu? Capítulo 8, ela chega no palácio, e como que chama o moço? Geazi, né? Geazi é o moço de Eliseu, e Geazi está lá com o rei. Geazi está lá com o rei, olha só que cena, dá para vocês entenderem a cena? Está o rei, e o Geazi está lá, o moço do profeta, e aquela mulher resolve ir lá no palácio, e ela está indo lá, e Geazi está conversando com o rei, e Geazi olha espantado, assustado, e fala: rei, é esta mulher que o filho morreu, e Eliseu ressuscitou, é essa. É assim que trabalha o Espírito Santo. Né? Deus já tinha preparado aquele momento. Nós chegamos, às vezes a gente não conhece o tempo de Deus. Às vezes a gente chega até a pensar que Deus está demorando, ou que Deus está levando a gente por caminhos errados. Chega até a pensar que Deus não tem controle sobre tudo. A gente chega até a pensar que Deus não tem controle sobre todas as coisas. Mas se você, que está aqui, é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, que confia no poder de Deus, que confia em Deus, você vai entender que Deus tem o tempo dele para todas as coisas na tua vida. Amém. Ele tem o tempo dele. Enquanto aquela mulher estava a caminho do palácio, o Espírito do Senhor já estava trabalhando o coração do rei, já estava fazendo a obra dele. Deus já tinha conversado com Geazi, o moço do profeta, e estava lá Geazi também, e de repente, no mesmo dia, no mesmo momento de Deus, na mesma hora, falando sobre o mesmo assunto, o rei fala assim na leitura: Geazi, me conta sobre as obras e os milagres que Eliseu tem feito. Aí Geazi fala: olha, Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher, assim, tal, ele está falando, e a mulher chega no castelo, no palácio, para falar com o rei, para restituir as coisas dela. Aí Geazi fala: essa aí, ó, é essa, rei. Eu acho extraordinário. Na mesma hora que Geazi está falando com o rei, a mulher chega, porque estava no coração de Deus restituir aquela mulher. Era o momento de Deus. Eles chegam no mesmo momento. Olha que coisa extraordinária. É assim que acontece com as coisas de Deus. Geazi fala: é essa mulher que aconteceu do filho morrer. Eliseu deu o filho, profetizou o filho, nasceu, depois morreu, e Eliseu foi lá e restituiu. Aí o rei fala para a mulher: me conta essa história, porque o rei, ele queria confirmar a história, ele achou muito estranho, ele está contando e chega lá a mulher na hora. O rei falou, aí a mulher fala: conto sim, rei. Foi assim, esse Eliseu passava lá, e passava sempre lá, e eu oferecia o almoço para ele, e um dia resolvi fazer um quarto, eu fiz, e ele quis, de alguma forma, achou que queria me pagar, profetizou que eu tenho um filho, eu tive,
o filho morreu e ele ressuscitou. E é esse menino que está aqui comigo, rei. É esse aqui que ele ressuscitou. Confirmou a história para o rei. Olha, e conforme está escrito no texto, ela fala: eis aqui, é este o meu filho. Esta mulher tinha testemunho para contar. Que história linda. Ela fala para o rei: ela teve que confirmar: está aqui o meu filho, rei. E Geazi falou: está aqui, é o filho dela, rei. E a mulher fala: é este aqui que morreu e agora está vivo aqui do meu lado. Que história linda. A mulher tinha uma história. E fechando esta palavra de hoje, amados e amadas, por que aquela mulher tinha perdido tudo? Porque Deus queria dar mais uma experiência para ela. Deus queria dar mais uma vitória para aquela mulher. Queria dar algo mais para ela. Deus queria mostrar mais uma vez para ela que Ele é fiel. Deus é fiel com aqueles que obedecem a tua palavra. Deus falou: eu vou dar uma nova experiência. Vai lá, quando a mulher sair de lá 7 anos fora. Quis fazer uma nova experiência, quis dar uma nova, mostrar para aquela mulher. E a mulher foi. Olha, você crê que Deus está fazendo com você para te dar mais experiência, para te mostrar como Ele é fiel para você? Você crê nisso? E quando o rei ouviu a história, a Bíblia diz que o rei chamou o oficial, lá no último versículo que a gente leu, versículo 6, e chamou o oficial e disse: restitui tudo quanto era seu, todas as rendas da terra, desde o dia que ela deixou a terra até agora. O rei acreditou, porque Geazi confirmou e ela confirmou, e o rei falou: restitui tudo para ela, tudo que ela perdeu, dá tudo de novo para ela, desde o dia que ela saiu daqui, aqueles 7 anos todos, ela recuperou tudo para ela de novo. Amém. Amados, Deus quer também restituir na tua vida. Amém. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. E ainda mais, Ele quer te dar a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Senhor e suficiente Salvador, que deu a vida por mim e por você. Deus quer colocar um azeite nessa sua dor. Está doendo? Deus quer passar o azeite dele, quer acariciar, quer pôr a mão de poder dele e curar essa sua dor. O que foi tirado de você, Deus pode te restituir. Eu não sei o que foi arrancado de você, mas se você obedecer a Deus, você receberá de volta. Pode ter certeza disso. Deus vai mudar a sua situação. Você é precioso, você é preciosa para Deus. A mulher aqui, Eliseu falou: levanta-te e vai. E agora Deus fala para você: levanta, que eu quero te restituir a tua vida. Eu quero te dar saúde, paz, alegria e tudo aquilo que você perdeu, eu quero restituir para a tua vida. Eu não posso deixar de repetir sempre no final: você é preciosa, você é precioso para Jesus. Eu ouvi isso dele, que eu era precioso para ele, e eu confiei, e hoje a minha vida é uma vida alegre, de brilho. Onde anda, as pessoas reconhecem o bom perfume de Jesus Cristo. E é assim que Deus quer fazer com todos nós, que a gente possa brilhar, ter o caráter de Jesus.
Deus abençoe e te guarde. Amém. Em nome e por amor de Jesus. Nós vamos orar e vamos cantar a bênção apostólica. Louvado, engrandecido e exaltado seja sempre o teu nome. Amém, Jesus. Nós te louvamos, Pai, pela tua poderosa palavra, que chega aos nossos corações para animar, para restaurar, para restituir, para nos levantar. Amém. Ó Senhor Deus, obrigado pelas tuas mãos poderosas que nos seguram, Pai, que nos sustentam. A nossa alegria vem de ti, o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigada. Obrigado, Papai do céu, pela tua poderosa palavra. Obrigado pela tua igreja aqui reunida. E eu creio na tua palavra a dizer que o Senhor restitui a tua igreja. E a tua igreja está aqui, de joelhos diante de ti, Pai, te pedindo: restitui a tua igreja, restitui-nos a alegria da tua salvação. Restitui aquilo tudo que nós perdemos, Pai, porque aquilo que veio de ti, o Senhor pode nos restituir. Obrigado, Pai. Abençoa o teu povo e que esta semana que ora se inicia seja, Senhor Deus, todos os dias na tua poderosa presença. E eu oro assim agradecido em nome e por amor de Jesus. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Louvado seja. Amados, nosso desejo é que vocês tenham uma semana abençoada por Deus, que confiante na palavra, que Deus vai restituir. Amém. E que vai te dar alegria, vai te dar paz, vai te dar força. E isso quem fala é uma pessoa que já recebeu tudo isso de Deus e está aqui para fazer o melhor para Ele. Tá? Que Deus te abençoe e a sua família. Tenham todos uma semana na presença do Senhor. Amém?